Bom dia, a paz do Senhor para todos vocês. Meu nome é Márcia, sou professora da Escola Bíblica Dominical da cidade de Caetité, na Bahia. E nós vamos hoje para mais uma lição da EBD Online. Antes de mais nada, gostaria de desejar a todos vocês uma feliz Páscoa, já que essa é uma data tão importante do nosso calendário cristão. A lição de hoje é a lição 2, 12 de abril de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Bem, nesse trimestre nós vamos estudar um pouco sobre a carta de Paulo aos Efésios. E essa lição vai tratar sobre os primeiros capítulos desse livro. Antes de começar a nossa aula, é importante saber que sublimidade refere-se a algo que é excelente, perfeito e divino. Então a gente vai falar sobre as bênçãos espirituais. Nos tempos modernos, muitas pessoas buscam ansiosamente por bênçãos materiais. Mas Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, ele fala sobre como são perfeitas as bênçãos espirituais em Cristo e que Deus é o doador dessas bênçãos espirituais. Bem, para a gente conhecer um pouco da história dessa carta, a gente tem as igrejas hoje, elas podem se apresentar de diferentes formas e estilos. E a gente está vivendo tempos de pandemia e muitas pessoas estão presas em casa, né? Fugindo das aglomerações. A gente tem percebido diferentes estilos de igrejas. Quando a gente fala de igreja, muitos pensam nos templos, que são tão lindos hoje em dia, mas há também quem se lembre das igrejinhas pequenas. Tem as igrejas que estão sendo feitas nos lares, os lares estão se transformando em igrejas. Tem igrejas em praças públicas, né? Aglomerações de pessoas que louvam a Deus em praças públicas, em fazendas, em aldeias, cultos com milhares de pessoas ou com apenas 2 ou 3 pessoas, cultos online, cultos pela TV. A igreja, é importante que a gente saiba que a igreja ela não está confinada a 4 paredes. Né? A igreja é o ajuntamento de diferentes pessoas, de raças e nações que amam a Cristo e que desejam servi-lo, que desejam seguir os seus mandamentos. Quando a gente fala de igreja, é importante entender quando começou essa era da igreja. A era da igreja começa na cidade de Jerusalém, em Pentecostes. Ali começa a igreja e ela, motivada pelas perseguições aos crentes, aos cristãos daquela época, essa igreja ela se espalha pelo mundo todo. Uma das pessoas que espalhou o evangelho naquela época foi o missionário Paulo. Ele e alguns de seus companheiros faziam viagens, que a gente chama de viagens missionárias, e eles fundavam igrejas. Uma dessas igrejas foi a igreja de Éfeso. Paulo ele fundava a igreja e ele continuava as suas viagens fundando outras igrejas. E algum tempo depois de fundar a igreja em Éfeso, Paulo é preso em Roma e da prisão ele escreve algumas cartas. Uma dessas cartas foi uma carta destinada a esse povo de Éfeso, a essa igreja que ele havia fundada. Então, quando a gente fala da carta de Paulo aos Efésios, a gente está lendo uma carta que foi escrita na prisão por Paulo para esse povo. Muitas das cartas de Paulo tinham o objetivo de instruir os cristãos, chamar atenção para algumas heresias, combater heresias, mas em especial essa carta aos Efésios, ela não tem esse objetivo, mas é uma carta de encorajamento. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele encoraja os crentes daquela igreja a assumir o seu papel de representante de Cristo na terra. Então, essa carta de Paulo aos Efésios é uma carta maravilhosa e a gente vai estudar os detalhes nesse trimestre. Vamos ler aqui o texto áureo da lição? O texto áureo está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
A verdade prática diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, no capítulo 1, os versículos 3, 4, 9 a 14. Eu não vou fazer a leitura de todo o texto, porque ele será estudado no tópico 1 da lição, diz a nova posição em Cristo. Como eu havia dito, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, é uma carta de encorajamento. Ele encoraja os cristãos a se posicionarem como representantes de Cristo na terra. Só para a gente entender a mensagem de Paulo, no primeiro capítulo, o versículo 1, Efésios 1 e 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bem, só nesse primeiro versículo, a gente percebe como que Paulo se direciona àquela igreja. Ele se direciona assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, está escrevendo aos santos, né? Então, essa é uma questão do posicionamento do cristão, a questão da santidade. Nós estudamos na lição do trimestre passado sobre justificação, santificação, foi a última lição, e a gente viu que, apesar de sermos pecadores, nós fomos justificados em Deus e estamos num processo de santificação. Então, quando Deus olha para nós, Deus nos enxerga santos, e Paulo quis que a igreja entendesse isso. Então, quando ele diz que aos santos que estão em Éfeso, você não deve imaginar que aquela igreja era uma igreja diferente da sua igreja. Que aquele povo era um povo diferente de nós. Não. Eram pessoas que tinham problemas familiares, pessoas que tinham problemas nos trabalhos, problemas com relacionamentos, pessoas que tinham traumas de infância, pessoas que tinham problemas iguais aos nossos. Eram pessoas comuns, não eram pessoas diferentes. E por que Paulo chama a atenção da igreja e diz aos santos que estão em Éfeso? Porque era assim que aquele povo devia se posicionar, como santos. E essa carta de Paulo aos Efésios, ela transcende o tempo. É a maneira como Deus quer que você se sinta também, como santo. E quando a gente fala desse posicionamento, é a posição que você precisa tomar. Você precisa ter essa posição de ser santo. Mas como é que eu vou ser santo? Eu sou tão cheio de pecados, de falhas. Não olhe para os seus pecados. Entenda que Jesus morreu na cruz por você e aquela cruz ela não tinha apenas a madeira. Ela carregava por dentro todos os seus pecados. Você foi justificado em Deus e você precisa se posicionar como santo. Abrir mão daquilo que desagrada a Deus e buscar diariamente uma vida de santificação. A santificação é um processo, mas o primeiro passo é você entender que Deus olha para você e te enxerga como santo. É uma questão de identidade. A igreja ela precisa assumir essa identidade. E quem é a igreja? Sou eu e é você. Nós precisamos entender essa identidade e assumir uma identidade de cristãos santos. Não com soberba, não como aquele que eu sou santo e olho para o outro como pecador. Não. A igreja é um corpo e quando nós entendemos quão maravilhoso foi o sacrifício de Cristo, a gente entende que nós vivemos em um processo de santificação. A santificação é também uma decisão. E é por isso que ela também tem a ver com posicionamento. É quando a pessoa decide viver para Deus. Vamos ler aqui o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 17 a 19. Paulo fala um pouco sobre isso, sobre essa batalha pela santificação. Romanos 7, versículos 17 a 19. Diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Mas porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, só para você entender que viver em santificação é uma posição que o cristão deve ter, mas não é fácil. Paulo diz que é uma batalha, e ele relata isso aí. Ele fala que não sou eu mais que faço isso, mas é o pecado. É como se ele dissesse assim, eu não quero fazer. Mas como sou pecador, o pecado que habita em mim faz esse mal. Então, quando você entende que não é o seu eu que pratica, mas por ser pecador, essas coisas vão acontecer. E você se posiciona como servo de Deus, como santo, você vai entender que essa não é a sua identidade. Que quando Deus olha para você, Ele não te enxerga como o pecado, como o pecador. Ele te enxerga como santo. E você precisa tomar esse posicionamento. Então, Paulo revela a luta de vencer o pecado. E como a gente já viu, a santificação é um processo. Paulo mostra nesse primeiro capítulo que a nova posição em Cristo, como escolhidos e selados, inicia-se em Deus. Ele é a origem das bênçãos. Eu separei um trechozinho aqui da lição, no tópico 2, que diz assim: quais são essas bênçãos espirituais que Deus tem preparado para você? A gente viu que essa lição ela vai falar sobre essas bênçãos espirituais. Então, a gente tem no capítulo 1, os versículos 3 a 14, fala sobre várias bênçãos espirituais. Deus nos elegeu para sermos santos, versículo 4. Predestinou-nos para sermos filhos, versículo 5. Nos fez agradáveis para si, versículo 6. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo, versículo 7. Acolheu-nos por sua vontade redentora, versículos de 8 a 12. Revelou-nos a palavra da verdade, versículo 13, parte A, e selou-nos com o Espírito Santo da promessa, 13, parte B. Ainda garantiu a validade da promessa, capítulo 1, versículo 14. Então, são inúmeras bênçãos espirituais que Deus separou para nós. E não há como mensurar a importância dessas bênçãos. Nada que a gente pensar de material, ela consegue se comparar à glória de receber essas bênçãos. E entenda que essas bênçãos, elas não são um pacote ou um presente que Deus tem guardado para alguém específico. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Todas essas bênçãos espirituais, elas estão destinadas a você, né? Então, se você não se sente ainda santo, o versículo 4 diz que Deus te elegeu para ser santo. A eleição é uma escolha, então Deus te escolheu para ser santo. Se você não se sente filho, Ele te predestinou para ser filho. Então, todas essas bênçãos, remissão, santificação, acolhimento de filho, Deus tem preparado para você. Então, se em algum momento você se sente não participante desse presente, ou se o diabo te acusa como pecador e você se sente não participante desse presente, tenha certeza que Deus, ele escolheu todas essas bênçãos espirituais para você. Então, é só você se posicionar e receber essas bênçãos espirituais. Continuando, a gente vai para o tópico 2, que o título é Uma Vida Cristocêntrica neste Mundo. Então, agora a gente tem um grande desafio. Quando a gente fala esse termo cristocêntrica, a gente está falando Cristo no centro das nossas vidas. E a gente vive num mundo que é muito egocêntrico, né? Todas as coisas, elas precisam girar em torno das minhas necessidades, dos meus prazeres, né? A gente vive num mundo em que o nosso eu, ele tem se tornado muito importante. Então, essa vida egocêntrica, ela não combina com a vida que Paulo
Paulo explica aqui na carta aos Efésios. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele motiva aqueles crentes, aqueles cristãos, a terem uma vida de relacionamento com Cristo. Então, é entender o que significa o cristianismo. Desde o início, e a gente volta lá no início, quando eu falo o início mesmo, da criação do mundo, de Adão e Eva, nós entendemos que o objetivo de Deus era ter um relacionamento com o homem. A Bíblia diz que todos os dias Deus vinha ao jardim, na viração do dia, e conversava com Adão e com Eva. Então, o objetivo de Deus sempre foi manter um relacionamento com a humanidade. Só que Deus não queria robôs mecânicos, por isso Ele nos deu o livre-arbítrio. E a gente tem um poder de escolha. E escolher esse relacionamento é o que agrada o coração de Deus. Então, quando o homem peca, esse relacionamento com Deus é quebrado, né? Há um abismo, a Bíblia diz que é um abismo que separa o homem de Deus. Esse abismo é o pecado. E como unir de novo Deus à sua criação, que é o homem, né? Durante muito tempo, as leis, né, elas tentaram fazer essa ligação, os sacrifícios de animais, mas nada disso foi efetivamente, né, conseguiu fazer essa união. Então, quando Cristo ele morre na cruz, ele constrói essa ponte que liga de novo o homem ao seu Criador. Então, quando a gente entende o que é o cristianismo é relacionamento com Deus, relacionamento com Cristo. E aí, a carta de Paulo aos Efésios fala sobre a revelação desse mistério. E ela acontece na soberana vontade de Deus. E fala também sobre o tempo, que não é o tempo cronológico, mas é o tempo de Deus, né? Todas as coisas, quando o homem peca, Deus já constrói um plano, e no tempo perfeito, que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, tudo iria se cumprir. E quando Jesus ele morre na cruz, esse plano ele começa a ser desenhado, né? E a carta também fala que tudo é para louvor de sua glória. Diz assim no finalzinho: tudo que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. É Atos 17, 28. E vem fazer um paralelo aí com essa lição. Então, quando Paulo ele fala sobre essa vida cristocêntrica, a gente entender ele queria que os cristãos tomassem um posicionamento de uma vida que fosse diferente, uma vida que fosse segundo os preceitos de Cristo e que a vontade de Deus estivesse no centro da nossa vida, né? Na lição anterior, na lição do trimestre passado, nós falamos sobre isso, que não é preciso ter fé para acreditar que Jesus nasceu aqui nesse mundo, que ele morreu. Eu não preciso de fé para isso, porque isso é histórico. O que diferencia Jesus das outras figuras históricas não foi somente a sua passagem na Terra, é todo o contexto, né? A sua vinda foi profetizada, ele morreu como já havia sido profetizado, mas diferente dos outros, e hoje é muito bom a gente lembrar isso, hoje é Páscoa, a ressurreição de Cristo, Jesus ele ressuscita, né? E todo esse contexto de como tudo aconteceu mostra a soberania, a divindade e a santidade de Jesus. Então, quando a gente decide ter uma vida com Cristo no centro da nossa vida, a nossa vida é regenerada e a gente começa a passar por esse processo de santificação, né? Tem um pedacinho da lição que diz assim: o conhecimento de Jesus como Salvador leva, através da experiência, ao conhecimento imediato da existência pessoal de Jesus no presente. Então, Jesus como alguém que está vivo hoje, não como alguém que viveu há mais de 2000 anos atrás.
Quando você conhece, você se relaciona com Jesus, você entende que Ele está vivo hoje, né? Ele não é uma memória, Ele não é uma pessoa que fez parte da história, Ele não é uma figura histórica. Jesus é alguém que está presente hoje, que vive hoje e que quer se relacionar com você. Então entenda esse convite de Paulo a essa vida de relacionamento com Deus, com Jesus. Não uma vida religiosa, não uma vida que segue padrões, é uma vida de relacionamento. E quando você entende esse relacionamento com Deus, a santificação ela torna-se um processo mais natural. Não vai ser pesaroso, não vai ser dificultoso para você abrir mão de algumas coisas, porque o relacionamento com Jesus vai tornar esse fardo leve, como está escrito em Mateus. Para concluir, a gente vai para o terceiro e último tópico, que é o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Bem, como a gente viu, a lição ela vai se desenrolando nessa questão do posicionamento do cristão com relação a essa vida, nova vida, e que essa nova vida ela requer um relacionamento com Deus. E qual é o papel do Espírito Santo aí nessa nova vida? Bem, o Espírito Santo ele é indispensável na nossa vida como cristão. Quando Jesus ele sobe ao céu, ele fala assim, eu vou para o céu, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu virei outra vez. E o Espírito Santo é concedido para estar no nosso meio. O Espírito Santo ele nos convence do nosso pecado, mas ele também identifica que nós pertencemos a Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, fala sobre essa presença do Espírito Santo. E diz que o Espírito Santo testifica aqueles que são filhos de Deus. E em 1 João diz que o maligno não lhes toca. Então, quando a gente tem o Espírito Santo movendo em nós, ele vai produzir esse relacionamento com Deus que nós precisamos. E Paulo chama o Espírito Santo de penhor da nossa herança. O que é o penhor? O penhor é um termo jurídico, né? Se você vai comprar alguma coisa e não tem todo o dinheiro suficiente, você penhora algum bem. É uma garantia. Então, o Espírito Santo, ele é a garantia da nossa herança. Isso não significa que se você decide ter uma vida com Cristo e independente da sua conduta, de como você viva, que a sua salvação está garantida. Não é isso. Isso significa que o Espírito Santo, ele testifica que nós somos filhos de Deus, ele nos convence do pecado, ele produz em nós um relacionamento com Deus, ele nos leva a esse processo de santificação, né? Ele vai nos ajudar nesse percurso aí. É o nosso amigo, é o nosso companheiro. A Bíblia diz que quando você ora e você não sabe usar as palavras, que ele usa as palavras que você deveria usar. Ele geme por você com gemidos inexprimíveis. Então, é uma pessoa, não é uma força, não é uma ação, não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa que foi deixada por Deus, a terceira pessoa da Trindade, que vai nos ajudar nessa caminhada de relacionamento com Deus, de posicionamento da nossa vida como cristãos, vai nos convencer do pecado, vai produzir em nós, a Bíblia chama de frutos do Espírito, né? Então, o Espírito Santo é o que a gente precisa para continuar a nossa vida de relacionamento com Deus. Bem, queridos, nós estamos encerrando a aula de hoje. Espero que tenha sido produtiva para a sua vida. Espero que essa palavra se aplique no seu coração. Só para a gente concluir, nesse pedacinho da Epístola de Paulo aos Efésios, Paulo ele quer tratar sobre
o plano divino de reconciliação de Deus com o homem através de Jesus e que na plenitude dos tempos todo esse plano será executado, né? E sabendo que todas essas coisas, elas têm que ser para louvor e glória do Deus eterno. A próxima lição é imperdível. Domingo que vem a gente vai falar sobre eleição e predestinação. Esperamos vocês no próximo domingo às 9 horas e que Deus abençoe sua vida.